Bem, amigos, chegou o momento e hoje eu estou empolgado porque eu vou falar do maior faroeste de todos os tempos. É sério, uma das maiores obras-primas que o cinema já produziu. Eu estou falando de Era Uma Vez no Oeste, filme dirigido pelo mestre Sergio Leone, que chegou aos cinemas em 1968. Era Uma Vez no Oeste não é só o maior faroeste de todos os tempos. Ele é um dos grandes filmes já produzidos na história do cinema. Simples assim. Eu me lembro de ter visto esse filme ainda nos anos 80, eu era muito moleque, mas eu me lembro que toda aquela narrativa gradual, toda aquela construção dos personagens me impactaram de tal maneira que eu com 6, 7, 8 anos ficava vidrado na cadeira vendo o que ia acontecer. E esse sentimento percorre até os dias de hoje toda vez que eu reassisto a esse filme. Sergio Leone é um mestre, todos nós já sabemos disso. Ele cravou o seu nome na história do cinema com a sua trilogia dos dólares, que são espetaculares, e o Clint Eastwood se tornou icônico por causa desses filmes. Mas Era Uma Vez no Oeste é a coroação mítica de todo o estilo que o Sergio Leone empregou no faroeste. E pensar que depois do Bom, o Mal e o Feio, né, o Três Homens em Conflito aqui no Brasil, ele não queria mais fazer faroeste, ele ia dar um tempo do gênero. Foi quando a Paramount bateu na sua porta e disse: "Ei, vem fazer um faroeste aqui com a gente?" Mas a princípio, mesmo com todo o orçamento generoso que ele teria, ainda assim ele negou a oferta. Até que o estúdio ofereceu a chance dele trabalhar com Harry Fonda, que era um dos atores favoritos do Sergio Leone. E aí ele tremeu na base, né? Trabalhar com Henry Fonda, um dos maiores astros de todos os tempos. Ele aceitou. E com Bernardo Bertolucci e com Dario Argento escrevendo a história, olha esse trio, Sergio Leone, Bernardo Bertolucci e Dario Argento. Não tem que falar mais nada, eu só posso dizer que essa união dessas três mentes revolucionárias criaram um dos maiores filmes de todos os tempos. A trama de Era Uma Vez no Oeste se passa logo após o assassinato do Brett McBain e seus filhos, pelo misterioso Frank, interpretado aqui pelo Harry Fonda, e a chegada da sua viúva, a Jill McBain, interpretada pela espetacular, maravilhosa, incrível, divina Cláudia Cardinale. Aliás, Cláudia Cardinale nunca esteve tão linda num filme igual ela estava aqui. A chegada da Jill estabelece todo um jogo de corrupção, de intriga e de vingança. E no decorrer da trama nós temos a chegada do Cheyenne, interpretado brilhantemente pelo Jason Robards, e também a chegada do Harmonica, que encontra no Charles Bronson o seu intérprete definitivo. O Harmonica, inclusive, tem uma ligação misteriosa com Frank, que se deu lá no passado. E o reencontro desses dois personagens rende um dos duelos mais incríveis e espetaculares da história do cinema. Leone eleva aqui ao estado de perfeição todas as técnicas que ele usou em seus faroestes anteriores. O close no rosto e nos olhos de seus atores, os longos silêncios que acontecem antes de um duelo, a grande panorâmica que ele usa para emoldurar Monument Valley, o lugar clássico dos filmes do John Ford, como Rastros de Ódio. Tudo isso aqui feito de maneira magnífica. Existe um tom melancólico durante todo o filme, como se fosse uma despedida, sabe? Aliás, Era Uma Vez no Oeste é bem isso. Ele é uma despedida daqueles personagens clássicos que nós gostamos, que nós crescemos e aprendemos a gostar. O mocinho, o bandido, a donzela indefesa. Só que ao mesmo tempo, existe uma quebra desses padrões, porque o Leone desconstrói perfeitamente esses arquétipos de personagens que nós supostamente conhecemos. Existe o vilão, claro, na figura do Frank, mas ao mesmo tempo ele também é um capanga, porque tem acima dele um outro cara que é até mais ganancioso do que ele, que é o Morton, interpretado aqui pelo Gabriel Ferzetti. E os outros personagens? Não existem mocinhos aqui em Era Uma Vez no Oeste. Muito pelo contrário, todos os mocinhos aqui têm camadas de cinza. O Harmonica mesmo, que teoricamente é o nosso protagonista, e a própria Jill McBain, que teoricamente é a mocinha em perigo, eles estão aqui motivados pela vingança. Aliás, se eu puder definir Era Uma Vez no Oeste em poucas palavras, é uma trama de vingança. Mas essa trama é apresentada aos poucos. O Leone é muito esperto porque ele apresenta o assassinato do Brett McBain e você pensa que isso vai ser a trama real. Paralelamente, ele vai entregando os motivos do Harmonica querer encontrar tanto o Frank. E o motivo é poderoso demais. Aliás, quando você descobre o real motivo de por que o Harmonica quer se vingar do Frank, a cena é uma das construções mais incríveis, mais poderosas da história do cinema.
Tudo funciona perfeitamente aqui. Aliás, tudo funciona perfeitamente em Era Uma Vez no Oeste. A cena inicial na estação de trem podia ser um curta-metragem à parte, porque ela narra basicamente 3 pistoleiros esperando um trem. E acontece de tudo durante essa espera, inclusive um aumento de tensão. Essa cena é simplesmente brilhante, é quase que um filme de terror. E o desfecho dela com a harmônica é sensacional. Cena que tem a participação do grande Woody Strode, ator que era figurinha carimbada dos filmes do John Ford. E por falar em espetacular, Ennio Morricone é um deus. Ele é um deus da trilha sonora. Você tem noção que esse cara criou as trilhas mais conhecidas e revolucionárias da história do Western Spaghetti, com a trilogia dos dólares. E aqui ele consegue ser impactante novamente. Ele cria uma trilha sonora para cada personagem. Então, a trilha da Jill é aquela coisa mais suave, mais doce, porque a Jill ela é o centro emocional do filme. O tema do Cheyenne em contrapartida é uma coisa mais alegre, mais vibrante. Ele é quase o elemento de humor do filme. A trilha sonora deixa isso muito bem marcado. A trilha do Frank é matadora, é pesada, é rústica, é sombria, como tem que ser o personagem. Agora, quando chega o Charles Bronson já é velho e conhecido aqui nesse canal, você sabe disso. A trilha sonora dele, com aquela gaitinha, é maravilhosa. Se o ser humano nascesse com trilha sonora, eu queria que a minha trilha sonora fosse a do harmônica. Aquela gaitinha, puta, é foda demais. Era Uma Vez no Oeste, é um dos filmes mais espetaculares de todos os tempos, dos filmes da minha vida. Filmaço, filmaço com F maiúsculo. Puta que o pariu. Vou ficando por aqui. Um beijo pro meu pai, mãe pra você. Postei isso aí.